Sabe quando a gente fala de segurança no trânsito? A primeira coisa que vem à mente são as leis, as multas, né? Mas e se a verdadeira segurança não estivesse só nas regras, mas é uma espécie de corrente de cuidado que conecta todo mundo? Vamos explorar essa ideia que pode mudar o jeito como a gente se comporta, seja no volante, no guidão ou mesmo a pé. E para a gente mergulhar nessa ideia, a gente parte de uma pergunta que é chave, né? No trânsito, quem é que tem a responsabilidade de proteger quem? A resposta pode parecer óbvia, mas a lógica por trás dela é o que realmente pode fazer a diferença e salvar vidas. Olha, tudo isso se baseia num princípio tão importante, mas tão importante, que a gente pode chamar de regra de ouro do trânsito. É ela que serve de alicerce para todas as interações seguras que a gente tem nas ruas. E a regra é essa aí, bem simples e direta. Basicamente, o tamanho e a força do veículo definem o tamanho da responsabilidade de quem está dirigindo. E não é uma questão de procurar culpados, não. É uma questão de física e, mais importante, de cuidado com a vida dos outros. Tá, mas por que essa regra? De onde ela vem? A resposta fica muito clara quando a gente olha para uma coisa chamada pirâmide da vulnerabilidade. Ela desenha para a gente, de um jeito bem visual, quem corre mais risco no trânsito. Imagina essa pirâmide. Lá no topo, no lugar mais exposto de todos, estão os pedestres. Logo abaixo, vêm os ciclistas e os motociclistas. E lá na base, bem mais seguros dentro de suas estruturas de metal, estão os motoristas de carros e, por último, os de veículos pesados. E aqui está o pulo do gato. A responsabilidade flui no sentido contrário ao da proteção, ou seja, de baixo para cima. Quem está mais seguro tem o dever maior de cuidar de quem está mais vulnerável. E é daí que nasce o nosso conceito principal aqui, a corrente do cuidado. Vamos ver como essa responsabilidade vai passando de um para o outro na prática, formando um elo de proteção que vai do mais forte para o mais frágil. Então vamos começar lá por baixo, na base da pirâmide, onde o potencial de estrago é maior. Pensa só, de um lado, um caminhão, um ônibus, pesado, enorme, cheio de pontos cegos. Do outro, um carro, uma moto, veículos muito mais leves. A diferença de impacto numa batida é absurda. É por isso que a maior responsabilidade começa aqui. Por isso mesmo, quem está no comando de um veículo pesado tem que ter uma atenção, assim, redobrada. Manter distância, ficar de olho naqueles pontos cegos gigantescos, diminuir a velocidade perto dos menores, isso não é só gentileza, não é só uma boa prática, é um dever fundamental. Ok, vamos subir um degrau nessa corrente. Agora a gente está falando da relação entre carros e motos. Quem está no carro tem toda uma estrutura de metal em volta, tem airbag, cinto de segurança. Já o motociclista, bom, a proteção é o próprio corpo. Uma distração mínima de quem está no carro pode ter consequências terríveis para quem está na moto. E o que isso significa na prática para quem dirige um carro? Coisas que parecem pequenas, mas são gigantes. Dá seta sempre, com antecedência. Olhar 2, 3 vezes antes de mudar de faixa, porque uma moto pode aparecer do nada. E claro, aquela olhadinha no retrovisor antes de abrir a porta. Nossa, isso é vital. São gestos simples que salvam vidas. E claro, tem uma situação que exige ainda mais atenção. Quando a gente está perto de ônibus ou de vans escolares, qualquer veículo que está levando um monte de gente, ali, qualquer erro, qualquer imprudência tem um risco multiplicado por 10, por 20. Continuando nessa corrente, a gente chega na relação entre qualquer veículo motorizado e um ciclista. A diferença aqui é gritante, né? É velocidade e peso contra agilidade e exposição total. Uma buzina mais forte, dada sem necessidade, pode desequilibrar a pessoa na bicicleta e causar um acidente sério. E olha, se tem um número que todo motorista precisa ter gravado na cabeça quando o assunto é ciclista, é este: 1,5 metro. Essa é a distância mínima, obrigatória por lei, que se deve manter ao passar por uma bicicleta. É o espaço vital que garante a segurança de quem está pedalando. E não é só a distância, viu? É fundamental reduzir a velocidade ao se aproximar. E nunca, mas nunca mesmo, usar a buzina para apressar ou intimidar. É importante lembrar, o ciclista tem tanto direito de estar ali na via quanto qualquer carro, e esse espaço precisa ser respeitado. Bom, e com isso a gente chega lá no topo da pirâmide, no elo mais importante e ao mesmo tempo mais frágil de toda essa corrente de cuidado. Aqui a atenção tem que ser absoluta. É o pedestre, a pessoa a pé, sem proteção nenhuma, zero. Por essa razão, a regra é clara, não tem exceção. A prioridade é sempre
incondicionalmente do pedestre. E aqui não tem mais, não tem se, é parar o carro por completo na faixa de pedestres, é andar mais devagar em áreas residenciais, perto de escolas, é ter paciência. Tentar apressar alguém que está atravessando a pé não é só uma infração, é uma falha de caráter, uma falta de respeito enorme. Certo. Agora que a gente viu cada elo dessa corrente, vamos juntar todas as peças. Porque quando todo mundo faz a sua parte, essa corrente de cuidado se transforma em algo ainda mais poderoso. Um ciclo de respeito. Funciona assim. Quem dirige o carro, sabendo que está mais protegido, redobra o cuidado com quem está na moto. Aí o motociclista, que sabe muito bem o que é estar vulnerável no trânsito, usa essa consciência para proteger quem está de bicicleta, que é ainda mais frágil. E o ciclista, por sua vez, tem a grande responsabilidade de cuidar do elo mais frágil de todos, garantindo a segurança total de quem está a pé. E aí, olha que interessante, o ciclo se fecha. Não é só uma cadeia onde o mais forte cuida do mais fraco. Vira um sistema de cuidado mútuo, onde todo mundo cuida de todo mundo. É isso que cria um trânsito realmente seguro e, por que não, muito mais humano. No fim das contas, essa ideia toda nos leva a uma reflexão importante. Dirigir, pilotar, pedalar é só um ato mecânico de ir de um ponto A para um ponto B ou é um ato de cidadania? A resposta para essa pergunta a gente dá a cada segundo que passamos no trânsito.